Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer o menor sentido para você. O objetivo dessa aula é servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e assistindo ao vivo aqui comigo a gravação dessa aula. E essa aula faz parte de um programa de ensino, então são várias aulas em sequência que podem ser encontradas no playlist do meu canal. Talvez, se você estiver assistindo isso na ordem, talvez faça um pouco mais de sentido. Na nossa sequência de estudo aqui, a gente está em modificadores. A gente vai começar a ver as ferramentas de modelagem HighPoly. Né? É bom lembrar para os alunos que já viram essa aula e para os que não viram que eu demonstrei o workflow de trabalho na aula de modelagem Hard Surface ou HighPoly. Eu demonstrei os processos e agora estou decupando as ferramentas que a gente usa para criar esses conteúdos. Então, o processo já foi passado. Então, eu quero entrar realmente nas nuances das peças aqui. E aí, eu vou usar essa mesa que eu usei na aula passada, né, na aula que a gente acabou de gravar uma aula aqui ao vivo, é, sobre modelagem de módulos, né? E essa mesa aqui é uma mesa low poly, mas que eu posso usar modificadores nela, né? É, eu posso usar modificadores nela para que ela ganhe detalhes ou para que ela ganhe algum tipo de acabamento a mais e, e dessa forma elas são um asset às vezes com mais informação, né? A gente geralmente detalha um modelo para que ele comunique mais coisas para o jogador, né? Ele comunique mais informações para o jogador. E aqui eu vou fazer um modificador muito simples. Eu quero só mostrar como que o modificador ele de certa forma automatiza o processo de detalhamento do modelo, né? Então eu vou criar um modificador chamado Bevel, que já vai criar esses chanfros aqui para mim na minha mesa, né? Vamos fazer ele bem detalhado aqui. E vamos customizar o meu profile para eu criar um design diferenciado aqui na minha mesa, né? Acho que eu vou querer ele um pouquinho mais curvo aqui. Talvez eu queira inclusive mais cortes. Deixa eu ver a intensidade disso aqui. Acho que 0.1 vai ser o que eu consigo por enquanto. E vamos. Eu não quero limitar nenhum limite. Se for pelo ângulo, deixa eu ver qual ângulo que funciona aqui pra gente. Deixa eu ver como é que ficam os miolos aqui quando se eu mexer no Sharp. Esse aqui não vai ficar bom não. Né? Aqui eu prefiro o Sharp mesmo. Cutoff. Né? Vamos pôr grid fill. Mas aqui eu imagino que dê para ver a quantidade de cortes que apareceram e também a curvatura de detalhe que eu criei. Podia fazer uma coisa um pouquinho mais detalhada ainda, né? Então a gente consegue acrescentar detalhe. E, na verdade, isso aqui não afetou minha mesa original em nada. Então minha mesa original continua sendo a mesma mesa de antes, né? Então as ferramentas de modificação, né, os conteúdos de modificadores, eles vão permitir alterações rápidas e não destrutivas no meu modelo, né? Então, vamos escrever aqui a palavrinha modifiers, modifiers. Vamos colocar o íconezinho dele aqui, ó, desenhado. Os modifiers, eles vão ficar aqui nesse painel quando eu tiver um objeto selecionado que permita o uso do modificador. Então, ele só aparece em objetos que têm essa possibilidade, tá? E os modificadores, eles são um recurso que
ele muda o resultado do meu objeto no modo objeto, né? Então ele está mudando o objeto, mas ele não está mudando a malha. Ou seja, a malha, o mesh, continua intacto. Então, se a gente olhar aqui, ó, a minha malha aqui, ela continua intacta, ela continua sendo os mesmos objetos. Isso faz com que o modificador seja um jeito de modelar semi-procedural. Ele não é totalmente procedural, mas ele é semi-procedural. Tá? Ele consegue ser totalmente procedural com o uso de Geometry Nodes, mas o Geometry Nodes a gente não vai cobrir ele aqui, né, nesse curso. É um recurso novo também, existe muito a se aprender sobre ele antes da gente definir o que é válido para jogos. Mas todos esses modificadores, eles fazem com que a modelagem seja semi-procedural, ou seja, eu posso pegar um objeto muito simples e com a combinação desses modificadores fazer algo bem mais complexo. Vamos dar um outro exemplo aqui, acho que não custa. Vamos adicionar aqui um cubo. Vou adicionar um cubo aqui. Deixa eu apagar essas anotações aqui. Vou adicionar uma série de modificadores. Array. Vamos 10, 11, 15. Vamos vir aqui, deixa eu colocar um Simple Deform. Bend, Taper, Stretch. Twist. Vamos colocar um novo Simple Deform aqui, Bend, Y, Z. Vamos colocar aqui um Remesh. Smooth Blocks. Deixa eu ver. Smooth. Sharp. Blocks. Vamos colocar aqui um. Deixa eu pensar num que é interessante aqui. Bevel Array, Skin, Solidify. Wireframe. Não é tão interessante. Smooth. Vou colocar uma outra deformação. Esse aqui ficou interessante. Então, pois é, o que é interessante disso aqui? Qual que é o meu modelo? Meu modelo é o cubo ainda. Então, de modelo aqui, ó, eu tenho só esse cubo. E se eu editar ele, eu ainda estou afetando como que funciona essa deformação, né? Então, eu tenho bastante informação aqui, ou seja, existe bastante informação nesse design, mas ele é feito apenas de processos, né? Então, por isso que ele é semi-procedural. Ele não é totalmente procedural, mas ele é semi-procedural. Então, existe muito poder de construção, de detalhamento, de modelagem, de automatismo através dos modificadores. Eu espero que vocês entendam
o quão poderoso é a ideia de você poder pegar um objeto simples e poder transformar bastante ele, ou seja, a partir de uma estrutura tão simples, você fazer algo tão mais complexo assim, tá? É, Então, essa é a primeira coisa a se dizer sobre modificadores, né? É uma forma de modelagem não destrutiva, né? Semi-procedural, podendo ser totalmente procedural no uso do Geometry Nodes, mas semi-procedural, que vai ajudar tanto no detalhamento de modelos, né, como na automação de etapas de modelagem. Vocês entendem isso que eu falei? Ficou claro essa explicação sobre modificador para vocês? Manda uma engrenagenzinha aí, se vocês já entendido. Se é que tem, né? Se é que tem uma engrenagem. Beleza. Então, massa. Então vamos ver do que se tratam os modificadores aqui. Deixa eu clicar aqui e deixa eu. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Olha que tiquinho. Olha que pouco. Só meia dúzia. Tem quase nada, né? Ó, é muita coisa. Tá, vamos lá. Eu tenho quatro famílias de modificadores. Tem quatro famílias de modificadores, tá? Eu não vou entrar em todos eles, tá? Senão eu vou ficar eternamente falando de modificador, mas eu quero falar a natureza de cada um desses modificadores. É, Então, é, essa primeira família aqui, que chama Modify, essa primeira família aqui, ó, ela atua diretamente nos dados dos vértices. Então, ela está atuando em cima desse bloco de informação aqui. Ela vai alterar funções de UV, peso de vértex, direção de normal, né? Então, ele vai atuar diretamente nesse espaço. Eu vou pegar o normal edit. Normal edit, ele vai atuar diretamente sobre o Outsmooth, né? E ele vai mudar o que? Ele vai mudar para mim o comportamento da normal do meu objeto. Então ele consegue adicionar um comportamento de normal à minha normal existente. Ele consegue subtrair um comportamento de normal à minha normal existente. Ele consegue substituir ou sobrepor o meu espaço normal. Para onde que isso é útil? Para onde que essas alterações de normal e essas alterações são úteis? Isso é útil, por exemplo, para fazer desvio de normal, por exemplo, na hora que a gente está modelando árvores, né? É muito comum na hora que você está modelando árvores, você ter um tanto de plano embolado assim, cada plano com uma textura, né? Cada plano com um efeito. E aí, cada normal desse plano está apontando para um ângulo mais louco que o outro. Mas eu posso pegar essas normais e falar que elas têm uma direção diferente. E aí a sensação que vai dar nos meus planos é que, apesar de ser feito de vários planos, as normais elas estão todas direcionadas, né? Elas têm todas uma direção comum, né? Então você está alterando o ângulo da normal, por exemplo, né? Então esse é um exemplo de uso para esse tipo de modificador. Isso afeta né, a normal do objeto e é possível exportar isso para Unity, ou seja, é possível que você exporte para Unity. Na hora que você vai mandar para Unity, geralmente os modificadores eles são aplicados, então essa normal ela fica alterada no modelo final. Deixa eu colocar uma Suzane aqui. A segunda família é a família de geração de superfície, tá? Ela vai acrescentar vértices faces no modelo, que no caso eu estou acrescentando vértices, né? Tipo,
no modelo. Então, por exemplo, aqui no caso desse subdivision, né, dá para ver que eu tenho mais vértices a cada nível de subdivisão aqui. Ele está colocando mais vértices no meu modelo. Né? Ou eu posso alterar a superfície, ou seja, ele pode também remover a superfície, né? Pode remover a superfície e alterar a superfície do objeto. Então ele gera uma superfície nova. A ideia toda é essa, ele está gerando conteúdo aqui de malha, de vértice. Então, se o primeiro ele só muda os dados dos vértices existentes, ou seja, direção de normal, peso de vértice, grupo de vértice, é, projeção de UV e essas coisas, esse aqui ele está criando novos vértices, está criando novas faces ou até apagando e destruindo novas faces, né? Então, se pegar, por exemplo, um decimate da vida aqui, ó, eu estou destruindo o meu modelo. Eu estou criando uma superfície nova, mas eu estou destruindo vários vértices. Inclusive, isso aqui é um jeito de fazer LOD meio que automaticamente, assim, é uma opção para fazer LOD automático, né? Então, eu tenho essa família que vai gerar novos vértices e gerar novas superfícies, né? Obviamente, o maior problema dessa família de modificadores é que o peso do meu modelo pode variar bastante no uso de um modificador. Então, se eu pegar, por exemplo, a minha Suzane original, ela tem 968 triângulos. O simples uso de um subdivision já aumentou esse número de triângulos para um número muito maior, né? Então aqui, ó, cada novo nível está extrapolando demais a contagem de triângulos, né? Então, é, olha só, eu acabei de fazer uma Suzane com 4 milhões de triângulos. Tá bom, né? Acho que agora ficou certinho. Acho que agora eu tenho a Suzane que eu sempre quis, né? Inclusive nesse caso aqui, o máximo que dá para fazer isso, 4 milhões, tá bom, né? Então, ele está realmente gerando novos conteúdos aqui, está realmente criando um conteúdo novo. Beleza? Então, essa é a família Generate. Todos esses aqui vão estar gerando superfície nova em algum sentido. Um vértice novo, uma face nova, apagando uma face, colocando outra face no lugar e tudo mais. A família do Deforme, vocês já devem conhecer ela, porque a família do Deforme é a família que permite que eu faça o modelo mover, né? Quando a gente cria um personagem animado e a gente cria esse esqueletinho de animação nele, né? Na hora que a gente cria, né, vamos fazer uma pose. Então, eu acho que eu tenho tempo, né? Acho que eu tenho tempo para fazer. Vamos fazer. É, o que está acontecendo com essa malha aqui, ó? Essa malha, ela está recebendo o modificador Armature. É um modificador Armature que permite que eu deforme a minha malha. Ou seja, existe uma família inteira de deformação da minha malha. Então, o que essa família está fazendo com o meu modelo? Ela está mudando a posição dos vértices. Ela não cria novos vértices, mas ela modifica a posição desses vértices. Então, é possível modificar a posição dos vértices para criar novos designs. Nenhum vértice novo vai ser criado, mas todos eles podem ser alterados em posição, né? Olha que bonitinho que ficou a Suzane. Vamos pegar o, o, Simple Deform que eu estava usando aqui, né?
Vamos pegar o Bendy, assim, só para não assustar a Suzane, né? Então, essa é a família de deformação, né? E eu tenho a família de simulação. Deixa eu apagar aqui esse olho aqui. E deixa eu criar uma simulação aqui. Eu tenho a família de simulação. É, deixa eu colocar aqui uma configuração aqui. Deixa eu pressure. Então, deixa eu criar aqui um colisor também. Deixa eu falar que ele é uma colisão. Então aqui eu acabei de criar uma Suzane que tem um comportamento de física, né? Ou seja, ela cai quando eu dou play, né? E esse comportamento de física da Suzane eu consigo, vamos fazer 10 de pressão. Consigo fazer ela parecer um balão, por exemplo. Então, isso aqui é simulação de física. Eu transformei ela num balãozinho, né? Dá para fazer outras físicas aqui. Deixa eu vir aqui, deixa eu colocar a Suzane como colisão. E agora esse plano aqui, ele que vai ser a minha roupa. 1 por 50. 50 acho que tá bom. Então agora, esse aqui vai ser meu cloth, esse aqui vai ser minha colisão. Então, ou seja, o que eu estou fazendo aqui é calcular a física do movimento do objeto, né? E eu vou ter entre os objetos de física aqui, deixa eu apagar esse aqui, deixa eu também tirar a minha física desse cara aqui. Eu tenho coisas como sistema de partícula, né? Então, todas essas modificações que dependem do cálculo de física e tempo do Blender, né? Vai estar aqui no painel de física, né? Ou seja, eles dependem do cálculo de física do Blender. Então, vai depender da gravidade, do vento, dos sistemas de mola, né, de colisão. Então, eles dependem disso para acontecer, tá? Então, deixa eu descartar esses modificadores aqui. E aí, essas são as 4 famílias de modificadores que eu tenho. Modificação de vértices e de dados de vértices, né? Modificação de superfície, né? O generate. Deformação de superfície, ou seja, movimentação de vértice, a grosso modo, que é o deforme. E as simulações da física, né? Que vai estar na aba de física. Deu para entender as diferenças das 4 famílias, pessoas? Deu para pegar até agora? Manda uma física aí para mim, se você entendeu o que eu falei até agora. Se tiver pergunta, obviamente pode mandar a pergunta. Enquanto o pessoal geralmente manda pergunta, o delay que tem entre minha fala e a recepção disso, eu bebo uma água.
Não, na dúvida manda a palavra, né, gente? Vai procurar uns GIF. Então, massa. Como que é o comportamento, então? Vamos lá. O que a gente tem de comportamento aqui do... Deixa eu pegar um... Deixa eu adicionar aqui um cubo, talvez. Um cubo acho que dá. Acho que dá pra usar um cubo para fazer esse... Tinha um cubinho assim, dá para fazer. Então é o seguinte, quando você adicionar um modificador, o que é importante? É importante perceber que o modificador ele aparece aqui para gente. Ó. Vamos colocar aqui o nosso exemplo. Exemplo. Então ele aparece aqui, ó, a gente consegue ver ele existindo aqui na nossa listinha. Tá? Então é visível o uso do modificador. O modificador ele tem como ícones aqui, vamos dar um mais aqui só para a gente poder ver melhor os ícones. Ele vai ter essa setinha aqui, que é para maximizar e minimizar. Né? Então, eu posso ter uma lista de modificadores. Então, essa setinha ela serve para eu minimizar ou maximizar isso. Tá? O modificador vai ter esse ícone aqui que fala qual tipo de modificador é. Cada modificador tem o seu ícone. Tá? Cada modificador tem o seu ícone. São vários ícones diferentes. Então, eu consigo identificar qual que é o modificador pelo ícone. Eu tenho o campo para nomear o modificador, porque o modificador, eu posso ter múltiplos modificadores, né? Por exemplo, o array. Né? Eu posso ter um array que cresce em x, e aí eu vou querer chamar ele de array em x. E eu posso ter um modificador que vai ser o array que cresce em y. E aí, vamos colocar aqui em y. Né? Então, eu quero identificar eles aqui, né? Então, eu posso renomear meus modificadores. Né? Então existe a possibilidade de você dar um nome para eles. O meu modificador também vai ter o campo de visibilidade dele. Então depois do nome eu tenho um campo de visibilidade dele. Então aqui está tudo desligado, mas vamos aqui de trás para frente. O primeiro campo é se ele vai ser visto no render. No nosso caso, que está fazendo modelo para jogos, entender o render, entender que é no bake, tá? Então, para que ele seja considerado no bake, ele tem que estar com essa câmera ligada, senão ele não vai ser utilizado no bake, nem no render, tá? Nem nesse render aqui, nem no processo de bake. Então, é importante que isso aqui esteja ligado. Aqui, se ele vai ser visto no espaço 3D aqui, ó, no Object Mode. Então, se ele está visto no Object Mode. Aqui, nesse camarada aqui, o próximo, é se ele vai ser visto no modo edit. Então aqui eu estou vendo o modificador no modo edit. E aqui, se eu estou vendo os vértices, uma previsão dos vértices que ele está gerando. Ele também permite que eu faça a seleção desses vértices e a edição desses vértices. Né? Mas esse é um recurso que a gente chama onCage, que ele gera acesso ao vértice através de uma virtualização. Então esse vértice aqui ele só vai ser um vértice mesmo se eu aplicar esse modificador. Mas ele já me dá uma previsão de onde é que esses vértices vão aparecer, inclusive ele deixa eu selecionar e editar a partir dessa virtualização. Né? Em alguns modificadores, como no Subdivision Surface, vamos lá no Subdivision Surface, aonde a distância entre o meu design original e o resultado final do modelo ela é muito distante, né? Ou seja, a distância entre o que eu tenho de modelo e o que
que tem realmente de resultado final, o OCage ele vai ser muito importante para a gente poder ter esse acesso, às vezes, mais alinhado com o que eu estou vendo no resultado final. Então, a gente vai ter esses 4 campos de visualização, certo? E aí, deixa eu colocar o Bevel de novo. O Bevel não tem o Cage, mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui 2 vértices aqui. A gente pode ver aqui que eu não tenho não está alinhado, né? Meu modelo e o objeto não estão alinhados. Eu vou ter essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, ela vai ter as opções de aplicar. Aplicar seria transformar esse design no design final da coisa. Ou seja, ele vai, ao mesmo tempo, descartar o modificador e converter esses vértices que não são vértices ainda no modelo, né? Ou seja, existem vértices aqui que eles não estão acessíveis para mim, porque eles não são vértices reais, eles são um cálculo, né? Eles são resultado de uma conta. Então ele vai transformar esse resultado num vértice real selecionável e, consequentemente, ele vai descartar o meu modificador. Então, deixa eu dar um apply aqui. Lembrando, o apply não é possível de dar ele no modo edit, tá? Não é possível fazer ele no modo edit, só no modo objeto. Se eu der um apply, agora aqueles vértices passaram a ser o design do objeto de fato. Só tem motivo para eu fazer isso, né? Se o modificador estiver interferindo na minha próxima etapa de modelagem, né? Não tem motivo para eu sair aplicando modificador loucamente, eu posso manter eles o máximo que eu puder. Mas ele estiver interferindo no processo de modelagem, aí faz sentido aplicar. Para Unity, todos esses modificadores são aplicados antes do envio. Tá? Então é bom saber que a Unity vai fazer esse apply na hora que você fizer o FBX. O FBX vai fazer esse apply, na verdade. Isso vai ser aplicado na hora de gravar o FBX. Então o modificador deixa de existir. Então o que você vai ter na Unity é o resultado com apply. Tá? Eu posso duplicar os meus modificadores aqui, ó, eu posso duplicar eles. Né? Tem modificadores que a gente vai usar eles igual o array mesmo, que é um de repetição. Às vezes eu quero aproveitar a parte da configuração e só fazer uma alteração em uma outra variável, então às vezes duplicar vai ser mais fácil do que montar um novo. Né? Então é possível duplicar o meu modificador. Também é possível copiar as configurações de um modificador em outro objeto. Se eu tiver com um objeto selecionado, pois é, o ideal, Igor, é que você não aplique, porque senão você perde esse esquema semi-procedural. Toda vez que você aplica os modificadores, você perde o semi-procedural dele. Essa coisa de você poder variar, editar, modificar, fazer novas versões. Então, enquanto você puder manter eles, né, enquanto você puder preservar eles, melhor, tá? Melhor manter. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Então, aqui ó, tem a opção de copiar para o selecionado. Meu cubo está selecionado, meu exemplo está ativo aqui. Ele vai transferir, fazer uma cópia, né? Com as mesmas configurações para o outro objeto. Então, isso aqui é bem interessante. Se você configurou um objeto e, nossa, até agora tem que passar para todos os outros, você consegue fazer inclusive isso em massa, selecionando vários objetos e copiando do objeto ativo para todos os selecionados a configuração de modificador. Né? Então, isso é interessante. Outra coisa interessante sobre os modificadores é que eles funcionam. Deixa eu fazer aqui uma pilha aqui. Vou fazer uma pilha de modificadores.
Subdivision, bevel, remesh e deixa eu ver, o array. A ordem dos meus modificadores interfere no resultado. Então, o Blender está fazendo os modificadores de cima para baixo. Então, primeiro ele está fazendo a subdivisão, depois ele está fazendo o bevel, depois ele está fazendo o remesh e depois ele está fazendo o array. Então, ele faz na ordem. Isso quer dizer que se eu trocar a ordem deles, eu mudo o resultado. Para isso, eu tenho essas opções aqui, ó. Move to last, move to first, né? Que vai fazer com que eu tenha designs diferenciados, né? Então, isso aqui, ó, essas opções aqui, é porque a ordem dos meus modificadores interfere, tá? Deixa eu criar aqui um mirror aqui em Z. Né? Depois dessa opção, dessa lista de opções, eu tenho fechar. Fechar é descartar o modificador, então se eu não quiser usar ele mais, eu posso descartar. Então eu posso fazer qualquer alteração com o modificador. Ela é não destrutiva, eu jogando o modificador fora, eu vou retornando para o meu modelo original. Né? Então isso aqui é importante. E aqui também é importante notar que eu tenho essa setinha, não, esses pontinhos, né, aqui no final, que permitem que eu mude a ordem desses. Vamos colocar aqui o remesh antes do bevel, depois do bevel. Ou seja, eu consigo modificar a ordem desses modificadores aqui e, obviamente, se eu mudar a ordem dos modificadores, eu estou mudando o design do meu objeto. Né? Então, faz muita diferença aonde que o modificador entra no processo. Né? Então, a ordem é realmente importante para os modificadores. Então, esse é o cabeçalho dos modificadores. Esse cabeçalho é praticamente padrão em todos os modificadores. Né? Então, fica tranquilo para, né, tipo, começar a mexer neles. Né? O que acontece é que cada modificador abaixo, abaixo desse espaço aqui, ele começa a ter muita variação de informação. Né? Então, por exemplo, vamos pegar esse modificador que é o bevel. Né? O bevel ele tem duas bases de cálculo diferentes. Ele pode começar a calcular pelo vértice ou ele pode começar a calcular pelo edge. Então ele já começa com esse chaveamento de conta. Vários modificadores, vou pegar o subdivision, por exemplo, fazem a mesma coisa. Qual que é a minha base inicial de cálculo? Né? Vamos pegar o decimate. Qual que é a minha base inicial de cálculo? Né? Então, por onde que eu estou atuando nos meus cálculos? Então, é muito comum que tenha isso. Né? É, por onde que eu estou calculando? Pelo edge, pelo vértice, eu estou fazendo subdivisão simples, ou cat move, então vários deles vão ter essa interface. Vários deles também vão ter esses drop-down menu que vão me dar às vezes uma precisão de cálculo diferente. Então aqui, ó, deixa eu pôr aqui o meu bevel. Tipo assim, para eu saber o que, que eu estou fazendo aqui nesse design aqui, ele vai me dar opções de matemática da coisa. Então, uma opção, por exemplo, é eu fazer essa abertura a partir da largura dessa face aqui. Então, isso aqui, essa é a medida que eu estou dando. Se eu mudar por profundidade,
esse valor aqui já vai ser o valor em relação ao edge original, ou seja, o tanto que eu desloquei em relação ao edge original. Isso é só uma forma de eu ter uma conta mais precisa, né? Só uma forma de eu ter uma conta mais precisa. E eles vão ter cálculos diferenciados, né? Cada um com a sua descrição, né? Se você parar o mouse aqui, ele vai te falar qual que é o cálculo que ele está fazendo. É só parar o mouse que ele fala, olha, é a largura da face nova, né? A profundidade é a distância perpendicular do edge original, né? Em relação à face nova. Então, eu falei que era assim, mas na verdade é aqui, né? Perpendicular é aqui. Então ele vai te dar uma informação sobre isso, né? Vários sliders vão me falar das medidas que eu posso ter ou dos valores que eu tenho, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando metros, mas se eu mudar para porcentagem, vai mudar, obviamente, né? Ou seja, ele passa a ser porcentagem. Vários modificadores vão me dar também controle de divisão de segmentos, né? Quanto que eu posso dividir de um objeto, ou quanto que eu posso, né, transformar desse objeto, né? Então, ele vai me dar um controle de peso mesmo, né? Lembrando que toda vez que eu estiver aumentando isso aqui, eu estou mudando drasticamente o peso do meu modelo, né? Então, muda bastante o visual da coisa, né? Olha, tô fazendo uma forma bem diferente da coisa. É, vários modificadores vão me dar limites de atuação, né? Então aqui ele tem um limite de atuação pelo ângulo. Quando eu chegar em 90 graus ele para de atuar, né? Mas ele também vai ter limitação por grupo de vértices. Vários desses modificadores também vão ter como eu falar que um grupo de vértices recebe alteração ou não. Então aqui eu vou dar um assign, né? Então vários deles vão ter a opção de limitar por grupo de vértice ou inverter, né? Ou seja, eu falo qual que é a área que eu quero que receba esse, esse modificador, né? Vários deles vão ter a geometria calculada automaticamente. Então, no caso aqui do Bevel, essa geometria de cortes eu posso calcular ela automaticamente aqui, ou seja, ele tem uma forma meio que pré-definida, né? Mas eu posso criar formas customizadas também. Então, vários desses modificadores vão me dar configurações gráficas customizadas, né? Para fazer a minha silhueta ou fazer a minha influência, né? Então, eu consigo atuar com curvas personalizadas em vários deles. Então, essa interface comum, a interface essa interface de transformação, né? É, deixa eu reduzir isso aqui para cá. E eu vou tirar o meu limite aqui. Acho que assim tá bom. Aqui eu vou ter outros cálculos de geometria. Isso vai variar de modificador para modificador. São os cálculos de preenchimento, os cálculos de corte, né? Como que ele está calculando a geometria. Então, vários vão ter controle de geometria, vários deles, tá? E alguns deles vão ter também controle de sombreamento, né? Se você quer um sombreamento mais duro, mais suave, né? Se você quer shade smooth, né? Ou shade flat. Inclusive, se você quer colorizar
partes do modificador com um material e partes com o outro, que é um negócio bem interessante. Deixa eu criar aqui um material cor. E vamos criar aqui um novo que eu vou chamar de detalhe. Detalhe. Né? Detalhe. Isso é um índice de materiais, eu tenho material 0 e material 1, né? Então isso é um índice de material. Meu material 0, eu vou colocar ele amarelo. Meu material detalhe, eu vou colocar ele tipo ciano, assim, um azul, né? Cor e detalhe. E aí, deixa eu vir aqui no meu material para vocês verem que ele é amarelo, né? Meu objeto ele é amarelo. Mas eu posso falar que o meu bevel está em outro material. Ou seja, aonde ele está atuando com o bevel, ele está colorindo a parte. Então, vários desses modificadores vão ter um controle de índice de material para que você possa colorir partes do modificador diferente, né? E aí a coisa ela é automática, né? Aonde tiver o bevel, ele vai colorir. Né? Onde o bevel estiver atuando, né? Ele vai atuar também. Eu quero deixar um pouco menos, só para ter o quadradinho ali. Então, isso é uma opção possível de encontrar num modificador. Como eu tenho vários modificadores e alguns têm umas naturezas diferentes, né? Alguns modificadores vão ter controles muito específicos, né? Então, alguns modificadores eles já são uma animação por si só, né? Então, ele já vem com algo de animação. O build, por exemplo, ele tem um... Deixa eu apagar isso aqui que eu não preciso desses keyframes. O build, por exemplo, ele fala que ele tem um frame inicial e um frame final. Se eu der play, ele já é uma animação. Ou seja, o próprio modificador ele já traz para mim uma animação. E o que eu tenho de controle é quanto tempo demora essa animação, onde que ela começa, onde que ela termina, né? Também posso controlar se ela é randômica ou se ela é reversa, né? Se ela for reversa, o modelo vai ser consumido, né? Se ela for randômica. Então, vários desses é, modificadores têm a questão da animação, né? Deixa eu pôr 100 aqui também. Então, deixa eu mostrar um exemplo de modificador animado aqui que eu gosto, que é o Wave. Vamos pegar a altura. Deixa eu tirar o Narrow aqui. Deixa eu colocar o Shade Smooth aqui, só porque vai ficar mais legal o Shade Smooth. Então, ele está criando um conjunto de ondas. E alguns modificadores vão ter a possibilidade de você interferir, ou seja, alguns já são uma animação com controle de animação, alguns eles vão ter acesso à textura e UV. É o caso do Displace. O Displace
ele tem uma entrada aqui, ó, que é uma entrada de textura. Se eu criar uma textura nova aqui, eu vou colocar um height map aqui, então deixa eu colocar height map. Ele vai me dar acesso ao menu de textura por aqui ou por aqui, né? Se eu clicar aqui, ó, eu fui para o menu de textura, né? Eu fui para o menu de textura aqui. Se eu voltar para cá, ó, ele me jogou para esse menu aqui, ó. Ele me jogou para esse menu aqui de baixo. Esse menu está me falando que eu estou usando o Displace, o modificador Displace, e eu estou ajustando uma textura para ele, um height-map. Aliás, esse height-map a gente já usou esse semestre, né? Então, eu imagino que eu consigo usar ela de novo, né? Eu não quero que ela repita, né? Então, eu vou mudar aqui para ela ser cortadinha, né? E o que vai acontecer aqui é, eu tenho agora a minha textura afetando o meu modelo, né? Mas eu quero que ele afete a partir da UV, né? Para a gente poder ter o nosso terreno, se vocês lembram dele, né? A gente viu esse terreno na Unity, eu consigo ter esse mesmo terreno no Blender usando o modificador Displace. O que permite que eu faça isso é que ele tem acesso à textura e à coordenada de UV, né? Então eu posso usar as mesmas configurações que eu usaria na Unity para fazer um mapa de relevo, né? Então quando você tiver esse símbolo aqui, você vai estar tratando com uma textura. Você encontra esse símbolo aqui também, né? E aqui você tem como configurar qual textura que você quer usar, né? Se trocar o mapa de relevo aqui, né? Vai trocar, obviamente, o design da superfície. Inclusive, isso é um jeito interessante de fazer relevo de pedra, relevo de tijolo para fazer mapa de normal para modelo, né? Então, você consegue mapear isso aqui num mapa de normal, levar para Unity, né? Um mapa de normal de uma textura dessas aqui, ó. Então, esse tipo de acesso é interessante, né? É, outros modificadores vão ter esse acesso à textura também, né? O próprio Wave que eu estava aqui antes, né? Warp não, mentira, Wave. O próprio Wave ele vai ter também, ó, um espaço de textura. Deixa eu subir a minha altura aqui, meu widget. Ok, eu vou acabar fazendo isso um pouquinho menor só para. Deixa eu ver, narrow. Às vezes eu mesmo apanho aqui aqui é o UV. Então, aqui ó, a minha textura está afetando aonde vai essa onda, né? Então, vamos ver como é que fica com o terreno. Deixa eu vir aqui, deixa eu aumentar a. Até eu consigo colocar uma altura tipo de 10 metros. Aí, ó. Então, ele está fazendo o meu terreno aqui, de certa forma. O maior problema dessas animações é que elas, infelizmente, não são compatíveis com a Unity, né? Então, a gente consegue alguma coisa de animação a gente consegue levar, mas não é uma tradução entre o
o Blender FBX, a tradução ela é bem castrada, assim, só tem algumas coisas que a gente consegue levar, né? Então, deixa a desejar algumas coisas, né? É, Então, né, a gente tem isso de interface, e na hora que chega da simulação, né, na hora que a gente chega nesse último bloco aqui, ó, o que acontece quando eu ponho esses, né, esses tipos de modificadores aqui, ó, né, igual por exemplo esse aqui é de oceano aqui, né, é, deixa eu vir aqui no meu wave aqui, sharpness, tem um font, spectrum, né? Deixa eu dar bem. Então, assim, o que se espera do comportamento do simulador é que ele venha por aqui. Mas, alguns deles, na hora que eu criar, por exemplo, quando eu crio o Cloth, eu não tenho interface para ele aqui, ó. A interface dele não está aqui. Mas eu vou ter aquele mesmo botão que eu tinha na textura, que é o botão que vai me levar para a aba aonde acontece o Cloth, né? Então aqui, ó, a gente vai ter uma aba para física e uma aba para partícula. Então todo modificador que depender é, da aba de físicas, ele já vai falar automaticamente que as configurações estão lá. E você clicar aqui, você vai para lá. E aqui ele vai te mostrar qual que é o aspecto físico que você ligou. Então é possível também ligar esses modificadores por aqui, ó. Esses modificadores eles também tem como você ligar por aqui. Se eu ligar um Dynamic Paint aqui, ó, vai aparecer ele para lá também. Então é um caminho de mão dupla. Mesma coisa do sistema de partícula. Se eu adicionar um sistema de partícula por aqui, vai aparecer um modificador de sistema de partícula por aqui. Se eu remover aqui, vai sumir por aqui. Se eu adicionar o sistema de partícula por aqui, vai aparecer aqui nessa aba, né? Então isso muda bastante por quê? Porque no caso desses modificadores aqui, ó, eles são um sistema à parte, na verdade. O sistema de partícula é um sistema à parte. O sistema de roupa é um sistema de física é um sistema à parte. Então é natural que ele aponte para aquilo, né? Mas aquilo tem o mesmo comportamento de modificador, né? Apesar de ser uma aba à parte, quando a gente cria, deixa eu colocar aqui de novo a minha Suzane, deixa eu dar uma escala aqui só para. Então, mesmo que eu ligue aqui uma colisão e aqui um cloth, né? Se eu rodar a simulação aqui, ele vai calcular essas transformações, né? Mas meu modelo continua sendo isso aqui, ó. Meu modelo não mudou, né? Porque meu modelo ele não foi transformado, ele não virou outra coisa, então ele comporta da mesma forma que o modificador. Meu modelo continua preservado, né? Ele alterou no modo objeto, mas ele não alterou o modificador. E isso faz toda a diferença na compreensão do sistema aqui, né? Você saber, ah, não, peraí, eu fiz o sistema de física, meu modelo não foi alterado. Eu fiz uma simulação de colisão, ou de fluido, ou de campo de força, mas meu modelo ainda não foi alterado. Então, por isso esse comportamento é muito semelhante, né? Ou seja, apesar da diferença da interface nesse bloco aqui, né, é, o seu modelo continua a salvo, né? Então, assim, eu posso deixa eu adicionar um sistema de partícula aqui.
Deixa eu vir aqui. Aí. Então, deixa eu colocar aqui um sistema de partícula bem rápido aqui. De 1 a 3, velocidade de 10. Render. Deixa eu girar isso aqui. Então, parece que eu explodi meu modelo. Parece, né? Então, assim, em teoria, eu explodi meu modelo. Mas, meu modelo ainda está aqui, são e salvo, né? Ou seja, toda vez que eu entrar no modo edit, meu modelo está lá conservado, são e salvo. Então, não tem esse, né, essa física ela não tem um aspecto de transformação definitiva, né? Então isso é um aspecto importante. E o que vai acontecer na nossa próxima aula, né, na aula que vem a seguir, é que a gente vai usar esses modificadores, a gente vai começar a conhecer eles mais a fundo, né, para poder gerar modelos com mais detalhes. Lembrando que o detalhe no modelo é para comunicar, às vezes, informações melhores para o player, né? Por exemplo, uma mesa mais decorada, mais rebuscada, pode indicar uma condição financeira melhor para um jogador, né? Pode também indicar que é uma coisa feita numa outra época, né? Ou tem um aspecto diferenciado. Então, a gente tem um pouco desse intuito com esses detalhes. É como que a gente pode usar essas informações de modelagem para dar mais camadas de leitura para o jogador a partir do asset que a gente está modelando. Né? Como é que eu comunico mais narrativa para ele, sem ter que ficar colocando mais texto, colocando mais diálogo, colocando mais informação verbal, né, ou literal, mas sim informação visual, informação orgânica ali, né? Então, é o que a gente deve ver na próxima aula. A gente deve ter mais uma aula teórica na semana que vem, onde a gente vê esses modificadores mais a fundo, principalmente os modificadores da família Generate, né? E alguns da família Deform, que são os que interessam para a gente criar modelos e que têm uma compatibilidade um pouco mais objetiva com a Unity, ou seja, eu não tenho que fazer nenhum processo adicional para tornar ele compatível, que seria o caso de alguns modificadores animados, né? Ou os modificadores de física. Para eles serem animados, eu precisaria fazer uma configuração um pouco mais detalhada. E não é o nosso ponto é fazer assets estáticos com bake, né? Então a gente pode ficar concentrado na família Generate. Pessoas, alguma dúvida quanto a essas coisas? Foi tranquilo essa primeira parte, essa introdução aos modificadores? Se tiver alguma pergunta, por favor, faça a pergunta. Se não tiver pergunta, me manda um joia aí que a gente já vai encerrando a gravação. Quero aproveitar enquanto os alunos respondem para agradecer também quem está vendo isso gravado. Eu espero que isso ajude as pessoas de alguma forma, nem que seja para ter um cochilinho mais agradável à noite, né? Então, espero que seja útil para alguém essa aula, para além dos muros da PUC. Beleza, então, gente, vou encerrar a gravação aqui. Lembrando, para quem está aqui no bate-papo comigo, eu fico um pouquinho após o horário da aula, eu fico um pouco de tempo subindo o vídeo, dando upload, eu não vou sair imediatamente correndo. Para quem estiver vendo isso gravado, uma boa vida aí para você.